Então hoje nós vamos pro episódio número 100 do podcast do Resumove. Assim, eu fico muito feliz porque foi um podcast que mudou minha vida. Realmente foi a primeira coisa que eu comecei fazendo coisas online e assim, eu ainda dava aulas no ITA nessa época. E comecei com os primeiros episódios e hoje a gente chega no número 100. Então, estou muito feliz e eu também espero que, os episódios passados, esse agora, sejam úteis para você. E aqui a gente sempre fala de como estudar, então métodos diferentes de como estudar, não o que todo mundo fala, técnicas de estudos, como, ter sangue nos olhos, faca nos dentes, para ir atrás dos seus objetivos. E nós também temos as entrevistas com aprovados, em que eles contam o dia a dia real desse período de estudos até passar no vestibular. Então é isso, seja muito bem-vindo, bem-vinda e vamos começar. Você pode tanto escutar pelo Spotify ou então escutar o podcast, quanto ver no YouTube. E a ideia para hoje vai ser a gente resumir vários episódios. Então vai ser, falar sobre os pontos principais de episódios passados ou de coisas que faltaram falar. Então, a gente vai conversar sobre várias coisas. Então, como estudar em várias idades, mentalidade, motivação, mini projetos de estudos, algumas técnicas. Mas eu queria começar com ver o estudo como oportunidade. E às vezes a gente não tem essa noção, a gente só vê o que falta, o que é ruim, o que é tão concorrido. Mas, por outro lado, é uma oportunidade. Você está estudando para conseguir fazer alguma coisa, para ir para uma profissão, e você tem a oportunidade de passar e ir. Então, tem vários países, inclusive desenvolvidos, que não funciona assim. Então, se você não estudou bem na escola e não foi muito bem, você não vai fazer uma faculdade. Então, por exemplo, a Alemanha é um sistema complicado para você estudar depois de um tempo. Então, você não passou naquela época, você não foi bem lá nos seus 10 anos, seus 12 anos, já era. Então, aqui, por mais que, a gente tenha muitos problemas, ainda existe essa oportunidade e isso é uma coisa boa. E uma segunda coisa, que às vezes a gente coloca na cabeça umas neuras de idade. Então, antes, as pessoas, na verdade, os homens, passavam a vida inteira trabalhando em um lugar. Então, era uma carreira que durava aí 30 anos, 35 anos. E isso mudou completamente. Agora as pessoas passam, 2 anos em um lugar, 2 anos em outro, ou menos. E as carreiras mudaram muito. Então, surgiram novas profissões que não existiam, tipo essa agora. Fazer YouTube, fazer podcast, é uma coisa que não existia há 10, 15 anos atrás. E para você ficar bem, ter dinheiro para comprar suas coisas, para você ter uma profissão que você gosta, você tem que ser flexível e estar disposto a ir atrás de outra coisa. Às vezes uma profissão que antes era muito boa, agora não é mais. Ou, é difícil achar trabalho nessa profissão, aí não dá para fazer realmente o que você quer, aí você muda. Então, eu sempre acredito nessa ideia de que a gente tem que ser flexível e se permitir mudar de profissão, mudar de trabalho e, ir atrás das coisas, por mais que demore, por mais que você já entre meio velho, entre aspas, uma nova faculdade. Inclusive, eu penso em fazer alguma outra faculdade de novo, eu fiz ITA, eu fiz doutorado, agora eu faço isso aqui e eu ainda penso em fazer outra coisa. Então, e aí eu vou me formar o quê? Com 40 e poucos anos? Quem sabe? Essa é a ideia, E a gente, se a gente for viver bastante, é legal fazer alguma coisa que goste. E aí que entra gostar do caminho, Se perdoar quando algo der errado, porque quando também você começa mais tarde ou quando você já está há algum tempo tentando passar, por exemplo, em medicina ou em algum curso concorrido difícil e você está alguns anos sem passar, você se julga muito, você se compara. Quando você erra, não necessariamente uma questão, mas quando você erra, perdeu a disciplina ou ficou muito tempo assistindo uma série, quando você erra de várias formas, a primeira coisa é que você se julga muito, você não se permite se perdoar. Então, se fosse outra pessoa, se você estivesse conversando com outra pessoa e ela te contasse, olha, eu tô passando por isso tá muito difícil, ou eu errei isso e aquilo, a minha vida tá um caos, você consegue ter uma palavra positiva, você consegue ajudar essa pessoa. Mas quando isso é com você,
A cobrança é altíssima, a pressão é altíssima, o senso de se perdoar não existe praticamente, então é só, sabe, briga consigo mesmo. E isso é uma coisa que não é legal, não ajuda. Então, acho que independentemente do que você está buscando, a gente tem que ter essa ideia de meio que autocompaixão, de se permitir errar, de se permitir, sabe, ir aprendendo com os erros. E todo dia melhorando um pouco. Porque se você for por esse outro caminho de se julgar, de ficar muito mal, você acaba que não consegue fazer as coisas. E aí que entra em burnout e em outros problemas de saúde mental. Então fica essa ideia. Todo mundo erra. Todo mundo perde a disciplina. Então, mesmo quem fala, ai meu Deus, motivação, disciplina, tipo eu, de vez em quando tá lá assistindo a série e não consegue se desligar de La Casa de Papel. Então, veja que nem tudo é a vida perfeita que falam pra você. E aí a gente entra na mentalidade. E a mentalidade, eu sei, provavelmente você já tá pensando, mentalidade, todo mundo fala. E a ideia da mentalidade é que quem acredita no esforço vai dar mais esforço, vai se esforçar mais e vai muito mais vezes alcançar o que quer que se realize. E quem acredita que já nasceu com a habilidade ou não nasceu com a habilidade, então, por exemplo, é inteligente o suficiente, não é inteligente o suficiente, essa pessoa vai ter muito mais dificuldade de se esforçar, de ir atrás dos objetivos e alcançar o que quer. Então, a Carol Dweck fala sempre que o esforço é muito bom. Então, você valorizar o esforço, inclusive para criança, né? Não se fala mais, ou pelo menos a ideia não é falar, você é muito inteligente, você é muito esperto. Não, é valorizar o esforço. Nossa, como você se esforçou. Isso é muito difícil, que legal que você continuou, persistiu, esse tipo de coisa. E assim, o que acontece, pelo menos eu lembro escutando essas coisas, é que você mesmo assim não acredita. Sabe, você pensa, não, vocês estão inventando isso aí e mesmo com esforço não vai dar e não é possível. O que acontece é que isso só muda quando você alcança. Então, por exemplo, quando você passa, aí você vê que você passou, aí sim você entende que você é capaz. Então, é meio que você continuar mesmo sem acreditar de verdade. E uma coisa que vai acontecendo no caminho, então, por exemplo, para passar em vestibular difícil, você vai estudando vários assuntos. E quando você estuda, às vezes, alguns assuntos que são muito difíceis, no começo dá aquele choque, nossa, isso é muito difícil, eu não vou conseguir. Aí depois você vai vendo, sim, dá para conseguir, aí você vai conseguindo um pouquinho por vez, até que você vê, nossa, agora entendi esse assunto. E esse é um mini efeito, como se fosse essa mini conquista que vai te dando essa mentalidade que sim, você consegue também. Então, assim, no dia a dia, uma coisa muito legal é valorizar essas pequenas conquistas. E, sabe, um assunto difícil que você conseguiu, uma questão difícil. Eu lembro, assim, quando pegava até uma lista de exercício e via lá ITA, já dava assim, nossa, questão do ITA. E agora, será que eu vou conseguir? E aí depois você faz e, sabe, comemora, nem que seja assim, 2 segundos, pensa, nossa, deu pra fazer, sabe? Essas pequenas coisas ao longo do caminho também vão te dando motivação, porque você vai vendo que consegue. E, inclusive, uma coisa legal, pensando em motivação, é a gente criar mini projetos. Porque quando você estuda, assim, 10 matérias e o seu quadro horário fica todo diluído, então, a matéria mais importante para você que deveria ser matemática só tá, assim, 3 dias na semana ou 2 dias na semana, 1h30, porque você tem que colocar todas as outras. Então, um projeto seria ter algo assim, como a sua matéria mais importante ou as 2 matérias mais importantes. Você tem um objetivo para aquela matéria. Então, por exemplo, ver metade dos módulos do curso online ou avançar muito nessa matéria, ou revisar o que você já viu, sabe? Eu fazia as provas antigas e aí você escolhe o projeto para você. Mas ter esse projeto para, assim, 2, 3 matérias e o resto das matérias você estuda no tempo que dá, sabe? E muitas vezes não vai dar para estudar naquela semana e não tem problema. Mas essa ideia de prioridade ajuda muito. Por quê? Porque você vai sentir essa motivação. Vai ter um assunto difícil? Por exemplo, em matemática, vamos pensar, geometria plana, difícil. E quando você estuda, sabe, meio que dividido, na hora que dá, tem aquele quadro horário com todas as matérias, você vai demorar muito mais para aprender. E não vai ter tanto essa sensação de que consegue. Já quando você estuda muito mais nessa matéria, ou assim, todo dia, ou quase todo dia, sabe, de segunda a sexta,
1h30, 2 horas por dia, o que você vai ver que você vai avançar mais e você vai ver que consegue. E essa sensação que é legal, sabe? Você ver que consegue e não tem ninguém que possa fazer isso pra você. Tem que ser você. Ir lá e quebrar a cabeça, no começo é difícil. Ontem mesmo tava conversando com meu marido e eu tava falando pra ele... Não, e a gente tava falando de tempo, eu não lembro. Mas eu lembro que eu fiz a conversão de hora para minuto, minuto para segundo. E aí eu falei para ele, nossa, eu lembro quando eu entrei na Turma ITA, eu não sabia nem isso. E, sabe, de grau por minuto, esse tipo de coisa. É um assunto super básico, no comecinho, tipo assim, fatoração, umas coisas super simples que a gente aprende no começo da matemática e a gente vê, sabe, o que cai na prova e o que você está aprendendo e é tão distante, mas não tem problema, é um caminho. E a cada assunto que você aprende, por mais básico que seja, então assim, divisão, fração, ou mais na frente, funções... Cada assunto desse é o que faz você passar. Não é lá o dia da prova, é o dia a dia, cada assunto que você aprende. E claro, vão ter, né, a revisão, a lista sniper e tudo mais. Mas essa ideia de você ir com essas pequenas vitórias e aprendendo aos poucos, é isso que mantém tanto um estudo muito bom quanto a sua motivação no longo prazo. E uma coisa muito importante em vários episódios foi a questão de errar. Muita gente, sabe, e até eu, assim, antes também, muita gente não quer errar. A gente quer, sabe, ver a teoria ou na aula ou no livro, ir para as questões e acertar. Então, esse é o padrão de um estudo bom. E, às vezes, até o que acontece, você sente que precisa ver várias vezes a teoria ou ver várias aulas diferentes para começar as questões acertando. Só que não é necessário. E às vezes, você só está perdendo tempo. Então, uma ideia melhor é você ver a aula, e por mais que você sinta que não pegou direito, que ainda faltam algumas coisas, começar as questões. E aí, cada questão que você pega, então você vai lá, a primeira questão, e você não sabe fazer. É muito difícil, você não sabe algum detalhe. Aí você volta no livro e soluciona aquele mistério. Aí depois você vai para a questão 2, e aí você vai indo como um detetive no livro ou na videoaula, solucionando esse mistério. E esse tipo de aprendizado em que você pega uma base, mais ou menos, não precisa ser a melhor base do mundo, também não é bom sem base, sabe? Mas uma base razoável, e aí você vai para as questões e volta para solucionar mistérios. É assim que você vai aprender mais, você vai fixar mais. Então, tem até pesquisas, por exemplo, comparando. Você lê e relê, que é o estudo bem tradicional, é um estudo, por exemplo, de faculdade, que você fica lá lendo e relendo, e não serve para muita coisa. Então, a terceira leitura, comparada com a segunda leitura, não adicionou conhecimento nenhum, nem a quarta com a terceira. Então, até você pode reler uma vez, sabe? Você lê uma vez, lê 2 vezes, tudo bem, é ruim, mas tudo bem. Agora, depois disso, não adicionem nada. Então, a gente tem que criar métodos de se autoexplicar, de fazer questões, de achar questões do assunto que você está vendo. E quanto mais parecida com a sua prova, melhor. Então, se você for fazer questões e na sua prova cai objetivo, faça questões objetivas. Se for discursiva, faça discursivas. Então, quanto mais parecido e, principalmente, questões da prova. E tem estudos agora, não vou lembrar o nome, mas é sobre fazer questões mais difíceis. Então, quando você se desafia com questões mais difíceis ao seu nível hoje, você vai sempre aprender mais do que quem só fica no mesmo nível. E então pensa assim, o Enem. Digamos que você vai fazer Enem, você só quer Enem, e você não quer uma questão nem um pouquinho acima do Enem. Você só quer o nível do Enem. O que você acha que vai acontecer lá no dia da prova? Então, se vier uma questão um pouquinho mais difícil, já era, não dá para fazer. E nas questões médias, nas questões assim, que são a maioria da prova, mas mais médias, nem muito difíceis, nem muito fáceis, você vai demorar mais. Então, a gente tem que também incluir questões um pouco mais difíceis, questões de vestibulares, e ir vendo, sabe, pulos do gato e vendo formas diferentes de resolver. E claro que você não precisa levar ao pé da letra, não é só para treinar com questões mais difíceis, você pode treinar com as questões do seu nível, você pode até treinar com questões mais fáceis para treinar a atenção, por exemplo. Então, é meio que uma mescla, não é só uma coisa que você tem que fazer. E um outro episódio muito importante foi das técnicas de estudos, então na prática espaçada, intercalada e variada, que a gente falou sobre essas técnicas. As principais de todas são a prática espaçada e testes, questões.
sabe? E a prática espaçada é assim como o seu cérebro aprende. Ele não aprende de uma vez. Então, por exemplo, você precisa dormir para consolidar essas memórias, para você ter essa memória bonitinha lá. Então, você precisa dormir. Então, não adianta aprender muito em um dia, estudar muito em um dia, porque não vai fixar. Então, você tem que estudar um pouco em um dia, aí dorme, depois volta de novo, ou então pensa, sabe, a cada 3 dias você estuda, dorme, sabe, e vai fazendo dessa forma. Assim você vai ter um conhecimento que vai durar mais, que você vai poder acessar anos depois. E isso, sabe, tanto para o vestibular, para a vida adulta, para um instrumento que você quer aprender, para uma língua. E assim, não é que tem problema em você estudar muito. Você pode fazer intensivões, mas desde que sejam vários dias. Não pode ser só um dia e acaba aquele assunto e aí você nunca mais vê. Então, você pode até estudar muito mais do que eu tô falando, assim, cada 3 dias, por exemplo, estudar todo dia, só que os assuntos que você já viu, você tem que voltar e rever. Então, essa inclusive é a ideia da lista Sniper. Então, o que você já viu, por exemplo, em matemática, pensa aí nos assuntos que você já viu e imagina você fazer uma lista misturada desses assuntos. Então, todos esses assuntos na lista. Então, por exemplo, você viu lá matemática básica, conjuntos, funções. E aí você faz sempre uma lista desses assuntos, por exemplo, toda sexta, de 9 às 11, sabe? Ou de tarde, de 3 às 5 da tarde. E você treina todos esses assuntos. E isso vai te ajudar de várias formas também, não só a fixar melhor, mas também a ver similaridades e diferenças entre questões. Então, o que acontece, né, em uma prova? Lá no Enem, ele não vai te falar, olha, agora vamos fazer questão de geometria plana, lei dos cossenos. Não. É tudo misturado, você não sabe às vezes... Não, você sabe que é matemática, mas você não vai saber exatamente qual equação você vai usar, qual teorema, o que é para fazer. Às vezes, você não sabe nem que o problema é direito de geometria plana. Pode ser trigonometria, pode ser analítica, pode ser regra de 3, pode ser outra coisa. Então, ter essa habilidade de ler o problema e encontrar estratégia de resolução, que é a parte 1 de toda a questão, é uma coisa que você vai treinar muito misturando vários assuntos. Então, só um parênteses, né? Em uma questão de exatas, você vai ter 2 partes. A primeira parte é ler e encontrar estratégia. Então, você vai ler e pensar, tá, o que eu vou usar aqui? Então, em física, pode ser energia elástica, conservação da energia mecânica e aqui é energia elástica. Ou em matemática, vai ser geometria plana, vai ser lei dos senos. Ou semelhança de triângulos, sabe? Você pensar certinho qual é a estratégia daquela questão. E aí a segunda parte é resolver. Sendo que quando você faz uma lista de um assunto só, você basicamente não treina essa primeira parte, porque você já sabe qual é o assunto, qual equação você vai usar. Às vezes, é tão automático que você está fazendo a lista e você mal lê a questão, você já sai pegando os dados e aplica na equação. E você acha que esse estudo serve para alguma coisa? Não serve para nada. Então, quando você chega nesse ponto de ler a questão e fazer basicamente a mesma coisa que você fez na questão anterior ou nas 10 questões anteriores, isso é super hora de parar, fechar os livros, fechar essa matéria e ir estudar outra coisa ou ir descansar, sabe? E esse é um dos principais erros, é até a prática intensiva, que é você ficar ali, ficar estudando assim 3 horas, às vezes 4 horas, às vezes o dia inteiro, eu já vi isso. Não, agora é o dia de física, terça é física, quarta é matemática. E, sabe, não tem memorização que suporte isso. E se der certo, se uma pessoa chegar e passar com isso, ela passou, na verdade, apesar disso. Que ela já tinha a base, ou depois ela fez provas antigas e foi revisando. Mas é um método muito ruim. Então, a gente tem que ter cuidado com essa ideia de, vou estudar a tarde inteira matemática, vou estudar a tarde inteira física. Então, divide um pouco de cada, porque depois de um tempo, o seu rendimento vai caindo. Então, no começo dos estudos, você não tem muito rendimento, né? Você tá meio que, sabe, começando, tá meio distraído, ainda não se concentrou. Aí você vai se concentrar, aí você se concentra, e aí fica um tempo ali estudando, tá tudo bem. Aí depois você vai cansando, e o seu rendimento vai caindo. E aí, muita gente continua. E, sabe, depois fica esgotado, não consegue estudar no dia seguinte, não gosta mais dessa matéria, e aí começa a errar muito. Então, a gente tem que também entender a própria energia. E esse eu acho que é um
um tópico legal de falar também, própria energia. Então, sabe, muitas vezes a gente se força a estudar mais do que é sensato, mais do que você consegue. Tanto por dia, por semana, sabe, sem descanso, tanto assim, sabe, no domingo ou sem descanso no dia de estudos, você se força, porque você sabe que você consegue, que você é forte. Então, aquela pessoa assim, tipo A, tipo, você coloca o objetivo e vai cumprir e sabe que vai conseguir, só que às vezes, dar o máximo esforço não é o melhor. Então, tem até uma frase bem bacana do... Ai, como é? Aquele ator que fez o Wolverine? Hugh Jackman. E ele fala que quando ele vai para uma peça, né, uma play, ele tenta dar 80%. Quando você dá os seus 80%, você não tem aquela pressão gigante para dar o seu melhor, para, sabe, ser o melhor do mundo. E também você tá dando algo muito bom seu. Não vai ser o perfeito, mas também não vai ser ruim. E não tem essa pressão. Então é meio que dar os seus 80% todo dia. E assim você vai conseguir estudar, você vai conseguir se manter estudando, porque é uma coisa tão importante como estudar hoje, é estudar, sabe, vários meses e às vezes anos. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a própria energia. E, claro, também fazer coisas que aumentem a sua energia. Então, descansar bem, dormir bem, desligar o celular antes de dormir, sabe? Aquela questão da higiene do sono. Às vezes, até fazer uma meditação ou um relaxamento, ou ler um livro, sabe? Alguma coisa assim antes de dormir. Para você dormir bem, para você ter um descanso bom, para começar o outro dia muito bem. Às vezes, sabe, se hidratar direito, beber água direito, coisas que às vezes a gente não pensa e que precisa tanto. Então, a energia é muito importante. E aí que entra você entender os seus ciclos de energia. Sabe, o que acontece de manhã, de tarde, quando que a sua energia está pior, quando que a sua concentração é melhor. E aí, outra coisa é ter um cuidado também. Quando você sabe, nossa, amanhã é a melhor coisa. Então, amanhã, de 10 às 12, é quando o foco tá total e tal. Então, nesse horário, nada de celular. Então, você já deixa o seu celular longe e foca no que você tem que estudar e coloca a matéria mais importante nesse horário. E é uma coisa assim que não é fazer uma vez e esquecer. É meio que para sempre você ter essa noção da própria energia. Então, você pode fazer coisas que não necessariamente são boas, mas que te iluminam por dentro, sabe? Te dão aquela energia por dentro. Tipo, por exemplo, pra mim, às vezes é cantar. Então, às vezes, eu ligo o microfone aqui e eu fico cantando, sabe? Igual doida. E assim, olha só, né? A gente se acha doida por fazer coisas que a gente gosta. Então, é uma ideia. E já teve fases de dançar, já teve fases... Ou agora, por exemplo, eu tô fazendo transição capilar e aí eu fico lá passando creme no meu cabelo. Esse tipo de coisa. Então, coisas que você gosta que não estão na caixinha de gosta e é bom. Tipo exercício físico, tipo meditação. Você pode fazer outras coisas também. Conversar com seus amigos e, sabe, fazer alguma outra coisa diferente. Cozinhar. Então, fica a ideia. E assim, uma coisa também é que a gente sempre acha que quando chegar no objetivo a vida vai ser perfeita. Então você acha aí, quando eu passar em medicina, na federal e começar, a vida vai ser perfeita e, sabe, vai ser tudo de bom. E não é assim. Então, sempre que você alcança um objetivo, você já vai ter outros e já vai ter medo de perder isso. Então, por exemplo, você tá lá na medicina, mas aí você tem a prova e aí você tem medo de não passar na prova e de perder tudo que você conquistou. E, sabe, é uma loucura como é a nossa psicologia. Então, nunca você vai ficar realmente tranquilo e perfeito com o que você alcançou. Sempre vão ter outras coisas ou sempre vai ter medo de perder o que você conseguiu. E eu falo isso não pra gente ficar depressivo. Na verdade, pra ir aproveitando hoje. Pra você ver que... Sabe, é hoje que importa e quando você cultiva ficar bem hoje, você vai chegar lá na faculdade, vai ficar bem na faculdade, vai conseguir estudar melhor. Tem um livro que fala muito sobre isso, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz. Então, ele mostra muito como você ficar bem, como você cultivar um estado de espírito bom, assim, ter gratidão, ficar bem. Vai fazer você fazer melhores coisas, ter mais oportunidades, ir mais longe, ficar mais feliz. Então, é um ciclo que vai
se realimentando. E às vezes é difícil de ver isso, porque às vezes a gente só vê o objetivo que você quer. Não tem outra forma de ser feliz se não for alcançando esse objetivo. E para mim era assim também. Então eu estudava, só quando eu passar no ITA que eu vou poder ficar feliz. E aí depois lá no ITA, e as coisas, sabe, muito difíceis às vezes, e assim, medo de não passar, de ser trancado, acontecer alguma coisa. E você pensa a mesma coisa, eu só vou ser feliz quando eu terminar, quando eu me formar. Aí depois você se forma, e aí você, nossa, e agora? Esses trabalhos não são muito legais. Eu só vou ser feliz quando eu encontrar o trabalho perfeito. Trabalho muito legal. Ou, eu só vou ser feliz quando eu terminar o doutorado. Ou eu só vou ser feliz quando eu tiver um marido muito bom. Não, agora já tenho marido. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Aí você fica nessa noia e aí você vê que as coisas não são tão assim como você pensava. Então, o mesmo trabalho que você gosta tem um lado ruim. Tem um lado que não é legal. Pra quê, né, que eu tô falando isso? Pra gente sempre ter essa noção de o hoje que importa, de, sabe, ir cultivando a alegria hoje. E isso vai até te ajudar a conseguir o que você quer. Mas nunca ter essa ilusão, talvez, de que quando você alcançar esse seu objetivo, a vida vai ser perfeita. Só porque agora você tem na bio no Instagram que faz, sabe, um curso tal na faculdade tal, que sua vida vai ser perfeita. Não é assim. Então, hoje que pode ser um dia muito legal, você pode dançar, pode cantar aí no seu quarto, pode fazer outra coisa, cozinhar um prato muito bom e ao mesmo tempo estudar, sabe? Então é meio que essa leveza que eu queria deixar agora no finalzinho do episódio. Então, faz um estudo leve. E não quer dizer que é para estudar de uma forma leve. Na hora que você está estudando intensamente, sem celular, quebrando a cabeça, errando as questões, aprendendo. Mas quando você não está estudando, você está fazendo coisas leves. Você está fazendo coisas que você gosta, você está cuidando de si mesma, de si mesmo. E entendendo que isso é uma jornada, que não tem fim, não tem objetivo maior, sabe? O objetivo maior, na verdade, o fim da vida é não continuar vivendo. Então, vamos aproveitando cada etapa da melhor forma, ficando bem para estudar. E eu preciso falar do Sniper de Questões, que é um curso que mostra como estudar. Então você entra lá e você vai aprender como estudar cada matéria, e isso tudo baseado em artigos científicos, sabe, no que deu certo com vários alunos. Então, por exemplo, como estudar história, como estudar matemática, como estudar química, sabe, entendendo a memorização, entendendo as técnicas de estudos, entendendo como cortar caminho, às vezes, nos seus estudos, e como fazer o planejamento. Então, lá a gente tem uma coisa que se chama 4F. F1 é fila. Então, uma fila de matérias. O F2 é entender as fases. O F3 é o fluxo, que é o planejamento, e tem outras etapas dentro do fluxo. E, finalmente, o 4, o último F, o F4, vai ser a fórmula, que é como estudar. Então, como você vai estudar para aprender mais rápido. Então, tem tudo isso lá no Sniper de Questões. E você pode dar uma olhada lá, entrar no curso. E, assim, já foram, sabe, centenas de aprovados em medicina. Sabe, eu estou fazendo as contas aqui, mas se a gente contar todos, foram mais de 100, sim. É interessante isso, né? Então, tem até, por exemplo, esse ano, entraram 3 do Sniper na UFMG, 3 em medicina na UFMG, que é, assim, top, muito boa faculdade, uma das melhores da América Latina. Então, você vê que o método dá certo. Então, se você quiser entrar, o link está aí na descrição, você pode dar uma olhada, ver o vídeo que eu explico melhor como funciona. E a gente se vê lá no Sniper de Questões, ou então nos próximos vídeos aqui no YouTube, nos próximos podcasts. Então, eu desejo um estudo leve para você esse ano, sabe, aquele jeito, estudo intenso, mas vida leve, e continue indo atrás dos seus sonhos. O mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau!